Porque uma das nações mais apaixonadas do mundo do futebol, dona de estádios míticos e de uma liga milionária, parece estar presa em um teto de vidro que simplesmente nunca quebra? O México é o rei da CONCACAF, terror das gigantes na fase de grupos, mas carrega uma maldição que atravessa décadas. Para ser mais exato, desde 1986. Depois do fracasso no Catar, a seleção mexicana entrou em um processo de reconstrução total. Hoje vamos entender, existe luz no fim do túnel para a Copa que eles mesmos vão sediar agora em junho? Eu sou Ictor Mateus e esse é o Futebol com Ictor. Se você, assim como eu, é um viciado em Copa do Mundo e quer estar por dentro de tudo do maior espetáculo da Terra, você chegou no lugar certo. Esse é o primeiro vídeo de uma série especial que estamos começando aqui no canal. Vamos analisar, uma por uma, todas as seleções da Copa do Mundo FIFA 2026. Se você não quer perder o raio-x do seu time ou dos candidatos ao título, já se inscreve aí, ativa o sininho e vem acompanhar essa história com a gente. O México tem 17 participações em Copa do Mundo e uma presença quase garantida. Se você comparar com o Uruguai tem 15 participações em Copa, será a 16ª agora. E o Uruguai tem 2 títulos, o México não tem nenhum. O México carrega uma estatística que beira o inacreditável. Ele foi eliminado 7 vezes seguidas nas oitavas de final da Copa do Mundo. Então, de 94 a 2018, ele foi eliminado em todas as oitavas da Copa. Ele passa da fase de grupos, mas não passa do quarto jogo. Mas tem uma curiosidade bem interessante sobre essa queda do México nas oitavas de final. Ele cai nas oitavas, mas quem derruba ele nunca é campeão. Então, o México quase sempre passa, mas parece que congela quando o nível começa a subir mais um pouco. As suas 2 melhores campanhas foram na Copa de 70 e na Copa de 86. Curiosamente, as 2 Copas em que o México foi sede. Algo que coincide com a Copa 2026, em que ele é uma das 3 sedes junto com o Canadá e os Estados Unidos, né? Mas muito pior do que cair nas oitavas é nem chegar nas oitavas, que foi o que aconteceu com o México na Copa de 2022. Empatou na primeira partida com a Polônia em 0-0, o Ochoa pegou até um pênalti do Lewandowski. Perdeu para a Argentina por 2-0 no segundo jogo, gol do Messi e do Enzo Fernandes, se eu não estou enganado. E na terceira partida acabou vencendo a Arábia Saudita, mas perdeu a classificação no saldo de gols. Mas essa eliminação precoce serviu como fundo do poço para uma reformulação que a gente está vendo já acontecer na seleção do México. Esse trauma do Catar parece ter posto fim a uma era de técnicos estrangeiros que aparentemente não entendiam o jeito mexicano de jogar. A saída de Tata Martino abriu espaço para o resgate da identidade nacional dessa seleção mexicana. Então começou uma busca por um técnico que se alinhasse ao que se esperava dessa seleção do México. Foi aí que entrou o nome de Javier Aguirre. Javier Aguirre trouxe aquele sangue nos olhos que estava faltando para a seleção mexicana. Ele não quer aquela seleção que dá espetáculo, mas ele quer ser o técnico de uma seleção que cause desconforto nos adversários. E seu auxiliar técnico é nada mais, nada menos do que a lenda Rafa Márquez, ex-Barcelona e ex-seleção mexicana. Inclusive o recordista em jogos de Copa pela seleção do México, atuando em 5 Copas do Mundo pela seleção do México. São 19 jogos pela seleção mexicana em Copas. E ele tem sido a ponte que faltava entre a comissão técnica e os jogadores, algo que estava meio em choque, estava meio dissonante nos últimos trabalhos, principalmente no Tata Martino, mais pro final ali. Problemas entre atletas e comissão técnica. O México vem de 2 empates na última data FIFA, um por 0-0 contra Portugal e outro por 1-1 contra a seleção da Bélgica. Nessa data FIFA, o Aguirre pôde testar o goleiro Raul, porque o Malagón, que era o titular, que é o goleiro do México, do América do México, ele rompeu o tendão de Aquiles, acho que em 11 de março, se não me engano. Então provavelmente não vai chegar com condições de jogar a Copa do Mundo. Então testou o Raul e chamou o lendário Ochoa para ficar pelo menos no banco, né? Para mim é o jogador que representa toda uma geração de jogadores mexicanos, né? Principalmente em Copa do Mundo. O México conta com alguns atletas formando um plantel bem qualificado. Talvez o mais no hype, assim, seja o Santiago Jiménez. Ele saiu do Feyenoord pro Milan, né? No ano passado. Não, retrasado. E acabou
nos últimos meses sofrendo com uma lesão grave no tornozelo, né? Acabou de voltar agora no final de março, ele voltou a atuar pelo Milan, ainda não marcou, mas é a grande esperança, né, de gols para essa seleção do México, porque se defender bem, ok, tem que defender bem, mas também precisa fazer gol para passar de fase, para somar saldo, que é uma coisa que incomodou o México em outras Copas. Também conta com o já experiente capitão Edson Álvares no time, ele que saiu por empréstimo do West Ham da Inglaterra para o Fenerbahçe da Turquia, e é o autor do gol do título da última Copa Ouro que o México ganhou por 2-1 dos Estados Unidos em 2025. Um dos grandes nomes dessa seleção do México para esse ciclo seria o do Hirving Lozano, mas ele está vivendo uma expectativa de ir ou não ir. O Hirving Lozano acabou comentando, e soou bem mal que ele comentou, que foi a utilização da seleção mexicana por aviões com um padrão mais baixo do que ele estava acostumado na Europa. Isso fez com que ele fosse cortado de algumas convocações no ciclo da Copa 2026. Inclusive agora nos últimos 2 amistosos contra Portugal e Bélgica ele não estava. Ele está jogando na MLS e tinha tudo para ser o craque do time, né? Um atleta muito bom, mas talvez por uma indisciplina, um mau assessoramento aí, ele tem ficado de fora das convocações da seleção mexicana. Mas para além de bons atletas, tem um trunfo que o México pode usar nessa Copa e que as pessoas não estão se atentando. Muitos analistas têm esquecido um fator vital para o México nessa Copa do Mundo, que é o fato dele jogar em casa. Ele vai jogar no Estádio Azteca e o Estádio Azteca está a mais de 2.200 metros acima do nível do mar. Para as seleções europeias que quase nunca jogam nesse clima de ar rarefeito, elas vão acabar sendo impactadas principalmente na parte final do jogo. Então, essa logística que a FIFA trouxe para o México vai ser um ponto assim a se esperar algo mais do México em relação às outras equipes. Embora no grupo dele ele enfrente África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca, né? Uma europeia, uma asiática e uma africana, não são seleções acostumadas a jogar em jogos na altitude, né? Então o Estádio Azteca tem tudo para ser um fator preponderante na classificação do México para a segunda fase da Copa. Mas além desse doping natural, como que essa seleção do México joga e por que ela pode surpreender na Copa? O México de Aguirre tem jogado ou no 4-2-3-1 ou no 4-3-3, mas dos dois tem uma característica que ele tem usado muito, que é o jogo de transição, tentar tomar a bola e sair em contra-ataques rápidos. Embora organizado na defesa e veloz nos contra-ataques, o México tem sofrido quando pega seleções retrancadas, que fazem ele propor o jogo. Ainda falta aquele brilho individual para atacar quando o adversário se fecha e te entrega a bola. Isso pode ser um complicador para o México, principalmente na primeira fase da Copa, já que vai enfrentar seleções que não são mundialmente famosas por serem potências, né? Coreia do Sul, República Tcheca, África do Sul. A estreia é contra a África do Sul. Então, provavelmente, um estádio cheio de mexicanos torcendo para o México, a África do Sul não vai propor o jogo. Ela vai entregar a bola e deixar que o México jogue. Se o México cair na própria pressão, pode acabar se complicando no jogo. E é justamente esse primeiro jogo que eu entendo como o jogo-chave para que o México consiga fazer uma boa Copa. Por que eu penso assim? O primeiro jogo já vai estar cheio da pressão oriunda da última Copa, oriunda do fator de jogar dentro de casa, diante de sua torcida. Então, se o México fizer uma boa partida contra a África do Sul, ele tira um pouco dessa pressão. Ele alivia o peso sobre seus ombros. E acaba por quase que diminuir as chances, né, do adversário, que é a África do Sul. Principalmente porque nessa Copa está estreando um novo fator que não tinha nas Copas anteriores, que é uma Copa com 48 seleções. Com 48 seleções, classificam os 2 primeiros de cada grupo e os 8 melhores terceiros. Então, para o México conseguir pelo menos o terceiro lugar e avançar de fase,
com uma vitória já pode ser o suficiente, principalmente se for uma vitória por mais de 1 gol, 2 gols de diferença. Tem tudo para conseguir avançar, se souber usar o seu fator casa, claro, a seu favor e não contra. A maior polêmica que circunda o México no momento é a convocação ou não de Guilherme Ochoa para essa Copa de 2026. Embora ele seja um jogador lendário do México, principalmente quando se trata de Copa do Mundo, todo mundo lembra de uma boa defesa dele em Copa do Mundo, principalmente porque ele enfrentou o Brasil em 2014 e fechou o gol naquela oportunidade. Mas hoje ele está jogando na segunda divisão do Chipre e o nome dele nem estava sendo ventilado. Mas acontece que, faltando pouco tempo para a Copa, Luis Malagón, o goleiro titular do México, acabou se lesionando, né? Goleirão do América do México. Acabou se lesionando, uma lesão no tornozelo, se eu não me engano, tendão de Aquiles. E aí começou a se ventilar o nome do Guilherme Ochoa para essa Copa de 2026. Embora o Raúl Rangel, goleiro do Guadalajara, seja atualmente titular da meta mexicana, tendo sido titular contra a Bélgica e Portugal, os 2 últimos jogos do México, ainda assim há quem peça Guilherme Ochoa na Copa. Errata, o Guilherme Ochoa, pelo tipo Stanoil Limassol do Chipre, jogando a primeira divisão do Chipre. Não consegui uma informação confiável, assim, se é primeiro ou segundo. Vi que tem um grupo A, grupo B, ele estava no grupo B, mas a informação que eu tive é que ele joga na primeira divisão do Chipre. Nessa série de vídeos sobre a Copa, onde a gente vai apresentar cada seleção, eu vou fazer um ranking não, mas vou sempre dar uma nota para essa seleção do quanto eu acho que ela tem chance de título ou de surpreender durante a Copa. O México é daquelas que tem chance de surpreender, mas para mim é uma nota 6 de 10, se souber usar o fator casa. Vai passar provavelmente a primeira fase se fizer isso, vai jogar a segunda fase da Copa. Se pegar um adversário bom de enfrentar, jogando dentro de casa, pode acabar indo às oitavas. Aí depende de quem pegar muito, né? E isso a gente só vai saber na época de Copa, porque às vezes as seleções estão vindo bem no ciclo de Copa, chega na Copa elas não vão tão bem, e algumas acabam surpreendendo, e isso que é a graça da Copa do Mundo, né? A verdade é curta e grossa. O México tem tudo para fazer a melhor Copa dos últimos anos, utilizando o fator casa, como eu já disse mais de uma vez, e utilizando esse fator da altitude, a torcida e todo o clima de Copa do Mundo a seu favor. Mas ele não pode ficar dependente de um ou outro jogador, precisa jogar como um time, que eu acho que é a característica principal que uma seleção tem que ter para vencer a Copa do Mundo, é ter um time forte, um elenco unido. Se isso fizer, o México vai provavelmente, principalmente, passar de fase e depois pode surpreender. Tem chance de ter um time equilibrado. O Aguirre sabe o time que tem nas mãos e é um treinador experiente para poder colocar o México em boas condições. Acho que é uma boa chance do México tentar se provar melhor do que ele foi nas últimas Copas, principalmente apagar aquele histórico feio que ficou na Copa de 2022 no Catar. E você, acha que a altitude do Azteca vai cozinhar os europeus ou o México vai tomar mais um atraso nessa Copa do Mundo? Comenta aqui embaixo a sua opinião e curte esse vídeo, ajuda o canal a crescer. Esse foi o primeiro vídeo da série de apresentação de todas as 48 seleções dessa Copa do Mundo. Fica aqui no canal. Esse é o primeiro vídeo, vai ter todos os outros mais 47 vídeos sobre seleções da Copa do Mundo. É um tema bem legal para se trabalhar e que vai gerar muito conhecimento tanto para mim quanto para vocês. Então, se ficou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e vamos nessa, que a Copa é logo ali.